Obra tremenda, jovem liberto de cortisol baixo, congregação cristã no Brasil. O jovem João Pedro, agora livre daquela fraqueza que o deixava prostrado, não podia conter as lágrimas ao ver a mão do Senhor tão claramente em sua vida. Naquela noite, depois do culto, ele se ajoelhou no altar e com a voz embargada começou a agradecer. Ó meu Deus, quem sou eu para que te importasses comigo? Eu não tinha forças nem para levantar os braços, e o Senhor me deu não só saúde, mas uma alegria que não cabe em mim. Os irmãos ao redor, muitos deles testemunhas da sua luta, também se emocionaram, pois sabiam que não era remédio, não era médico, não era sorte, era o poder de Deus, o mesmo que ressuscitou a Lázaro e abriu os olhos do cego. E como é bom quando a igreja se alegra com a vitória de um irmão. A irmã Maria, que tanto orou por ele, abraçou-o forte e disse: Filho, eu sabia que o Senhor não te deixaria. Todas as noites, antes de dormir, eu pedia: Senhor, toca neste jovem, dá-lhe forças, porque ele é teu. E hoje vejo que o Senhor ouviu. João Pedro, então, contou como nos dias mais difíceis, quando mal conseguia sair da cama, ele repetia para si mesmo as palavras do Salmo: O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido. E mesmo quando o corpo falhava, a fé não. Ele sabia que se não pudesse ir à igreja, a igreja viria a ele, e assim foi. Os irmãos o visitavam, oravam com ele, traziam a palavra viva, e isso sustentava mais que qualquer medicamento. Mas a obra de Deus não parou na cura física. João Pedro começou a perceber que o Senhor estava moldando seu coração de uma maneira profunda. Antes ele era impaciente, se irritava com facilidade, mas agora, mesmo nos pequenos contratempos do dia a dia, sentia uma paz que não vinha dele. Senhor, tu mudaste até meu gênio, ele exclamava em oração. E era verdade. O cortisol baixo, que os médicos diziam ser a causa de seu cansaço extremo, agora estava normalizado, mas mais que isso sua alma estava renovada. Ele passou a entender que a fraqueza tinha sido permitida para que ele aprendesse a depender totalmente de Deus, como o apóstolo Paulo escreveu: Quando estou fraco, então sou forte. E as provas não demoraram a vir, para confirmar essa transformação. Poucos meses depois, João Pedro perdeu o emprego. Em outro tempo isso teria deixado desesperado, mas agora ele se ajoelhou e disse: Senhor, se foi-te que me sustentaste na doença, também me sustentarás na necessidade. E assim foi. No dia seguinte, um irmão da congregação, dono de uma pequena oficina, o chamou e disse: João, eu não sei porquê, mas ontem à noite sonhei contigo trabalhandoigo. Se quiser, vem que eu te ensino. Hoje João Pedro não só tem um trabalho, como testemunha para os colegas: Deus não abandona os seus. Se ele cuida dos passarinhos, quanto mais de nós. E as bênçãos não pararam por aí. Sua mãe, que sempre foi uma mulher de oração, mas que carregava um peso no coração por causa de um filho que se afastara da verdade, também viu a mão de Deus. Esse filho, que há anos não pisava na igreja, certo dia apareceu no culto. Não foi por convite, não foi por pressão, foi porque, como ele mesmo disse depois, eu tive um sonho estranho. Sonhei que estava num lugar escuro, e uma voz me chamava: Venha, aqui tem luz. Quando acordei não tive dúvidas, era Deus me chamando. E assim, sem palavras humanas, sem argumentos, o Espírito Santo operou. Hoje aquele jovem está batizado, e a família, que antes chorava, agora louvam juntos. Mas João Pedro sabe que a vitória não é dele. Toda vez que alguém pergunta como ele se curou, ele responde: Não fui eu, foi Jesus. Eu só crer, e ele fez. E isso tem sido um testemunho poderoso na congregação. Muitos que antes duvidavam do poder da oração agora se ajoelham com mais fé. Até mesmo um casal de idosos que há anos lutava com problemas de saúde, se aproximou dele após um culto e disse: Nós também queremos essa fé. Ensina-nos a orar como você orou. E João Pedro, humildemente respondeu: Não é a minha oração que tem poder, é o Deus a quem oramos. Vamos orar juntos? E ali mesmo, no banco da igreja, eles se ajoelham, e o Senhor ouve. E as curas não param. Recentemente, uma irmã que sofria de enxaquecas há décadas, ao ponto de não conseguir nem sair de casa nos dias de crise, foi tocada depois que João Pedro e outros irmãos impuseram as mãos sobre ela. Irmãos, a dor sumiu. Ela gritou no meio do culto, e todos glorificaram a Deus. O pastor, então, lembrou a congregação: Irmãos, não é o homem que opera, é Deus. Mas ele usa aqueles que estão dispostos a ser vasos. João Pedro foi um vaso, e hoje muitos estão sendo abençoados por sua fé, e isso tem feito com que mais jovens se levantem, dispostos a servir, a jejuar, a buscar a Deus de todo o coração, porque a obra é tremenda, mas é também contínua. João Pedro sabe que o inimigo não desiste, e por isso ele tem se apegado ainda mais à palavra e à oração.
Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele lê a Bíblia e clama: Senhor, hoje pode vir o que vier, mas eu sei que tu estás comigo. E à noite, ao chegar em casa, ele e sua família se reúnem para agradecer pelas bênçãos do dia. Antes, eu só pedia. Agora eu também agradeço, ele diz. E essa gratidão tem sido um perfume suave diante de Deus. E o que dizer dos sonhos? João Pedro tem tido sonhos que o deixam ainda mais certo da presença de Deus em sua vida. Em um deles viu-se em um deserto, mas não tinha medo, porque uma coluna de fogo ia à sua frente, como com o povo de Israel. Ao acordar, ele entendeu: o Senhor está me guiando, mesmo quando não vejo o caminho. Em outro sonho, viu um rio turvo se tornando cristalino, e soube que era a sua vida sendo purificada. Essas coisas ele não conta para qualquer um, só para aqueles que realmente buscam a Deus, porque sabe que o que é sagrado não se lança aos cães. E a igreja tem se alegrado com ele. Nas reuniões de oração, quando ele se levanta para dar um testemunho, todos prestam atenção, porque sabem que é Deus falando através dele. Irmãos, se Deus fez isso por mim, que não merecia, imagine o que ele pode fazer por vocês. E muitos corações são tocados. Até mesmo aqueles que antes murmuravam, dizendo que coisas assim não acontecem mais, agora se calam, porque veem com seus próprios olhos. E a maior lição que João Pedro aprendeu é que a fé não é só para os momentos de crise, mas para todos os dias. Antes, ele orava só quando estava doente. Agora, ora em todo tempo. Antes, lia a Bíblia só quando estava aflito. Agora a medita de dia e de noite. Porque a vida cristã não é só milagre, é também obediência, ele diz. E tem procurado viver isso, sendo fiel nos dízimos, ajudando os necessitados, visitando os enfermos, incentivando os desanimados. Se Deus me deu tanto, como não dar algo em troca? E assim, a história de João Pedro tem sido um farol na congregação. Os jovens olham para ele e pensam: se Deus mudou ele, pode mudar a mim também. Os mais velhos se alegram, porque veem que o Senhor ainda opera como nos tempos antigos. E os que ainda não conhecem a Deus se perguntam: o que será que esse povo tem que até os médicos não explicam? E a resposta é simples: eles têm Jesus. Não o Jesus de história, não o Jesus de imagem, mas o Jesus vivo, que cura, que libera, que transforma. E João Pedro sabe que essa não é a sua última batalha. Ele sabe que virão outras provas, outras lutas, mas agora ele tem uma certeza que ninguém pode tirar: se Deus foi comigo até aqui, ele não me deixará. E isso basta. Porque no fim das contas a maior vitória não é a cura do corpo, mas a salvação da alma. E isso, ele já tem. Glória a Deus! A obra é tremenda, e ele continua a fazê-la todos os dias na vida daqueles que creem. Que assim seja em cada um de nós. Amém. A vida de João Pedro depois daquela libertação não ficou igual. Não que ele tenha se tornado um homem sem problemas, porque a palavra diz que neste mundo teremos aflições, mas agora ele enxergava tudo com outros olhos. Antes cada dor de cabeça, cada cansaço, cada sinal do corpo era motivo de desespero. Depois até as pequenas coisas se tornaram oportunidades para louvar, porque ele tinha provado que Deus não só ouve, como age. E não só age, como faz além do que pedimos ou pensamos. Um dia, poucos meses depois daquela noite de oração, ele estava no trabalho quando sentiu um aperto no peito. O medo veio rápido: será que é o cortisol de novo? Será que a doença voltou? Mas dessa vez, em vez de correr para o médico, ele se lembrou das palavras do irmão mais velho que orou por ele: Deus não é homem para que minta. Se ele te libertou, é para sempre. João Pedro fechou os olhos ali mesmo, entre as máquinas da fábrica, e orou em voz baixa: Senhor, o Senhor me curou. Se isto é prova, me dá forças. Se é inimigo, rebuque-o em nome de Jesus. E tão rápido quanto veio, o aperto passou. Não foi preciso remédio, não foi preciso exame. Só a fé que já tinha sido provada. Ele contou isso no culto seguinte, não para se gloriar, mas para animar os outros. Irmãos, não é que a gente nunca mais vai sentir nada. O diabo não desiste fácil. Mas a diferença é que agora a gente sabe em quem tem crido. E muitos a sentiram, porque ali havia quem já tinha passado por lutas parecidas. Uma irmã que teve câncer e hoje está sadia. Um irmão que quase perdeu a visão e hoje enxerga melhor do que antes. Histórias que não estavam nos jornais, mas que eram reais, vivas, e davam força para quem ainda estava na batalha. João Pedro também começou a perceber como a sua vida estava sendo usada para abençoar outros. Um colega de trabalho, que sempre o via quieto e agora notava a mudança, um dia lhe perguntou: o que aconteceu contigo, cara? Você tá diferente. Ele não perdeu a chance. Deus me tocou. E pode tocar você também. O rapaz, que nunca tinha entrado numa igreja, aceitou o convite para um culto.
Não se converteu na hora, mas voltou mais 2 vezes. E na terceira, quando ouviu o pregador falar sobre o sangue de Jesus, chorou. Depois procurou João Pedro e disse: Eu também quero isso que você tem. E assim, sem pregação forçada, sem discussão, o Senhor usou um vaso simples para trazer mais uma alma. Mas não foram só os de fora que foram abençoados. Dentro de casa, a mudança foi ainda maior. Sua mãe, que sempre foi uma irmã fiel, mas que vivia com o coração apertado pela preocupação com o filho, agora via a resposta das suas orações. Ela contava para as outras irmãs na congregação: Eu orava todas as noites, chorando, pedindo a Deus que não deixasse meu filho sofrer. E hoje, quando vejo ele lendo a Bíblia, cantando os hinos, ajudando os outros, eu sei que Deus não só ouviu, como fez muito mais. E as lágrimas que antes eram de dor, agora eram de gratidão. Até seu pai, que era um homem quieto, pouco dado a demonstrações de fé, começou a se aproximar mais. Não que tenha se tornado um pregador, mas agora ele ia aos cultos sem precisar ser chamado. Uma noite, depois de um culto de oração, ele puxou João Pedro de lado e disse: Filho, eu vi o que Deus fez na sua vida. E eu quero que você saiba que estou orgulhoso de você. Não por você ter sido curado, mas por você ter ficado firme. Aquelas palavras, vindas de um homem de poucas palavras, valeram mais do que qualquer sermão. E João Pedro, por sua vez, aprendeu que a gratidão não é só um sentimento, é uma prática. Todo mês, no dia em que havia sido libertado, ele jejuava e orava, não por medo de perder a bênção, mas por amor àquele que a deu. Ele também passou a visitar o hospital onde esteve internado, não para mostrar que estava curado, mas para orar pelos que ainda estavam na enfermaria. Muitas vezes os médicos o reconheciam e perguntavam, admirados: Como você está tão bem? E ele respondia: Não fui eu, foi Deus. Alguns riam, outros ficavam pensativos, mas ele não se importava. Sabia que a semente estava sendo plantada. Um dia, uma enfermeira que o atendeu na época mais difícil o chamou num corredor e disse: João Pedro, eu não sou crente, mas o que aconteceu com você me fez repensar muitas coisas. Você acha que Deus pode me ouvir também? Ele não hesitou, não só pode, como quer. Ele não faz acepção de pessoas. E ali mesmo, entre maçãs e medicamentos, ele orou com ela. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi simples como Jesus ensinou: Pai, esta irmã precisa de ti. Mostra-te a ela como te mostraste a mim. E a enfermeira saiu dali com os olhos úmidos, mas com uma paz que não vinha dos remédios. Com o tempo, João Pedro também entendeu que a cura não era só física. Antes ele era impaciente, briguento, cheio de amargura por causa da doença. Depois o Espírito Santo começou a trabalhar nele de um jeito que nem ele mesmo esperava. Um dia, um irmão na congregação o ofendeu sem querer, e a primeira reação de João Pedro foi revidar. Mas antes que as palavras saíssem, ele se lembrou de como Deus tinha sido paciente com ele. Respirou fundo e disse: Irmão, se eu te magoei em algo, me perdoa. O outro ficou tão surpreso que pediu perdão na hora. E João Pedro entendeu: a verdadeira transformação não é só no corpo, é no coração. Ele também passou a valorizar mais as pequenas coisas. Antes reclamava do calor, do frio, do cansaço. Agora cada manhã que acordava sem dores era um motivo para agradecer. Cada refeição era uma bênção. Cada sorriso de um irmão na congregação era um presente de Deus. Ele contava para os jovens: a gente acha que a fé é só para os milagres grandes, mas a fé verdadeira está em agradecer até pelo pão de cada dia. Porque se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais de nós? E as provas não pararam. Um dia, ele perdeu o emprego. Poderia ter caído no desânimo, mas se lembrou de como Deus o havia sustentado na doença. Se ele me deu saúde, também me dará o pão. E não demorou para arrumar outro trabalho melhor que o anterior. Outra vez, sua mãe adoeceu, e o medo voltou a bater. Mas em vez de se desesperar, ele se ajoelhou com a família e orou: Senhor, a senhora já me curou uma vez. Agora, estende a tua mão sobre a minha mãe. E Deus ouviu. Não foi da noite para o dia, mas a melhora veio, e hoje sua mãe está bem, louvando a Deus pelos seus feitos. João Pedro também aprendeu que a vida cristã não é só de vitórias visíveis. Há dias em que a luta é interna, silenciosa. Dias em que a tentação aperta, em que a carne é fraca, em que o desânimo quer entrar. Mas ele descobriu que, nesses momentos, a arma mais poderosa é a palavra de Deus. Quando a ansiedade vinha, ele abria o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando a dúvida batia, ele se apegava a Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? E assim, pouco a pouco, ele foi entendendo que a fé não é a ausência de lutas, mas a certeza de que nelas não estamos sozinhos.
ele também passou a dar mais valor à congregação. Antes ia aos cultos por obrigação, achando que podia viver a fé sozinho. Agora sabia que precisava dos irmãos. Quando estava fraco, eles o sustentavam em oração. Quando estava forte, podia ajudar os outros. Ele dizia: a gente não foi salvo para viver isolado. Fomos salvos para fazer parte do corpo de Cristo. E um corpo precisa de todos os seus membros. Por isso nunca mais faltou a um culto de oração, a uma reunião de jovens, a um trabalho de visitação. Porque ele tinha provado que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, ali está ele no meio deles. E as bênçãos não pararam por aí. Um dia um irmão da congregação, que era mecânico, lhe deu um carro usado, mas em bom estado. O Senhor me deu 2, e eu quero que você fique com um, disse. João Pedro não aceitou de primeira, mas o irmão insistiu: não é para mim que você está recusando, é para Deus. Ele entrou no carro, agradeceu, e dali em diante usou-o não só para seu trabalho, mas para buscar irmãos que não tinham como ir aos cultos. Deus me deu para que eu também pudesse dar, pensava. Também houve o caso de uma família que chegou nova na congregação, vinda de outro estado sem conhecer ninguém. João Pedro, lembrando-se de como tinha sido acolhido nos seus momentos difíceis, os convidou para almoçar em sua casa. Não era um banquete, só arroz, feijão e carne, mas foi servido com amor. A mãe da família, emocionada, disse: nós não conhecíamos ninguém aqui, e o Senhor nos tratou como se fossemos da sua própria família. João Pedro sorriu: não somos da minha família. Somos da família de Deus. E aquela família que veio desanimada, hoje é uma das mais ativas na congregação. Ele também aprendeu que a gratidão se mostra nas pequenas coisas. Todo domingo, antes do culto, ele chegava cedo para ajudar a arrumar as cadeiras, varrer o salão, preparar o café para os irmãos. Não era um trabalho glorioso, ninguém o elogiava por isso, mas ele fazia com alegria, porque sabia que servir a Deus não é só cantar ou pregar, é também lavar os pés uns dos outros, como Jesus ensinou. Uma vez, um irmão mais novo lhe perguntou: por que você faz isso, João Pedro? Você já tem tanto o que fazer. Ele respondeu: porque um dia, quando eu estava doente, alguém fez isso por mim. E porque Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E assim os anos foram passando, e a história de João Pedro foi se tornando um testemunho vivo de que Deus não mudou. Ele não é um Deus de antigamente, que só fazia milagres nos tempos bíblicos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quanto mais João Pedro vivia essa verdade, mais ele entendia que a maior bênção não era a cura em si, mas o privilégio de conhecer aquele que cura. Porque saúde a gente pode perder, emprego pode acabar, forças podem faltar, mas a salvação, essa ninguém tira. E a paz que excede todo entendimento, essa o mundo não dá. Hoje, quando João Pedro olha para trás, ele não vê só a doença que passou, mas as mãos de Deus que o sustentaram. Não vê só as noites de dor, mas as noites de oração que o fortaleceram. Não vê só os médicos que não tinham resposta, mas o médico dos médicos que tinha a última palavra. E quando olha para frente, ele não tem medo, porque sabe que esteja onde estiver, faça o que fizer, o Senhor está com ele, como está com cada um que o busca de todo o coração. E assim, a obra de Deus na vida de João Pedro continua. Não é uma obra barulhenta, cheia de holofotes. É uma obra quieta, mas profunda. Uma obra que não depende de homens, mas do poder do alto. Uma obra que não se mede por aplausos, mas por vidas transformadas. E o melhor de tudo é que essa obra não acabou. Porque Deus não para. Ele continua chamando, curando, libertando, salvando. Basta que a gente creia. E você, irmão, que está lendo esta história, saiba uma coisa: o que Deus fez por João Pedro, ele pode fazer por você. Não importa a sua luta. Não importa o quão grande é o seu problema. Se ele abriu os olhos dos cegos, fez os mudos falarem e ressuscitou mortos, ele pode sim tocar na sua vida. Não porque você é merecedor, mas porque ele é misericordioso. Não porque você é forte, mas porque ele é poderoso. E quando ele age, não há doença que resista, não há pecado que não seja perdoado, não há coração que não seja mudado. Então, se você está passando por uma prova hoje, não desanime. Se a resposta ainda não veio, continue orando. Se a batalha parece longa, lembre-se de que a vitória já está garantida na cruz. E enquanto espera, faça como João Pedro, louve, agradeça, sirva, porque a fé não é só para receber, é também para dar. E Deus, que não é injusto para esquecer-se da sua obra, há de perfeitamente aperfeiçoar o que começou em você. Que assim seja. Glória a Deus pela obra tremenda que Ele faz, todos os dias, na vida daqueles que o buscam de verdade. Amém.